Já falei aqui no canal sobre a histórica briga por audiência entre o programa Domingo Legal, do apresentador Augusto Liberato, e o Domingão do Faustão, do Fausto Silva. Essa disputa levou os apresentadores e produtores até as últimas consequências por audiência. Falei sobre o pior erro do programa do Faustão, vídeo que recomendo assistirem. O erro dele foi um ato de resposta a um outro quadro do programa do Gugu, que também errou, quando espetacularizou uma doença de uns jovens mexicanos. E esse nem de longe foi o pior erro do programa Domingo Legal. O episódio desse programa que vou mostrar é certamente o maior símbolo da decadência dele, que por muitos anos disputou ponto a ponto com a maior emissora do país. Em setembro de 2003, o programa Domingo Legal, apresentado por Gugu, divulgou uma entrevista inédita de dois integrantes do PCC. A entrevista seria algo extremamente exclusivo, se fosse verdadeira. Entre os anos de 2002 e 2003, o estado de São Paulo viveu uma intensa onda de atentados organizados pelo grupo de criminosos PCC. A cidade vivia um caos e a segurança pública era muito cobrada. 2003 também foi o ano em que o Brasil se chocou com a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, que era o religioso mais famoso do país à época. Foi nesse caldeirão todo que o programa Domingo Legal teria conseguido a entrevista polêmica. Era claro que isso era um quadro com grande potencial de audiência, e eles não iriam perder a oportunidade. Seu concorrente aquele dia era ainda mais difícil que o Domingão do Faustão. Era o primeiro jogo da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa. Um jogão entre Brasil e Colômbia, em que o Brasil ganhou de 2-1, com gols de Ronaldo e Kaká. Seleção badalada, recém-campeã do mundo. Era uma disputa de Davi e Golias, e Gugu sabia disso. Por isso a entrevista era quase uma carta na manga. O programa então exibiu a entrevista gravada com os dois supostos integrantes do PCC dentro de um ônibus, realizada por um repórter do programa do Ratinho chamado Wagner Maffezoli. Os supostos criminosos fizeram ameaças ao vice-prefeito da cidade de São Paulo, Hélio Bicudo, além de 3 apresentadores de programas policiais, José Luiz da Atena, do Brasil Urgente da Band, Marcelo Rezende, à época apresentador do Repórter Cidadão da Rede TV, e o comentarista e também apresentador de programa policial, Oscar Roberto Godoy, do Cidade Alerta da Rede Record. Os indivíduos também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, fato ocorrido menos de uma semana antes. Trouxa aí, que tá falando muito, tipo esse da Atena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho. E é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. O programa não deu o ibope esperado. A grande repercussão foi após sua exibição, com a revolta das pessoas envolvidas na reportagem. Nos dias seguintes, o apresentador Gugu foi muito criticado pelos apresentadores citados na falsa entrevista. Marcelo Rezende foi o primeiro a se pronunciar. O apresentador disse que a entrevista era forjada. Transformemos os nossos canais de rádio e televisão, né, em veículos de ameaças. Né? Eu acho que isso aí precisa ter um ponto final. Eu acho que o senhor tem toda a razão, vice-prefeito, pelo seguinte motivo, doutor Hélio Bicudo. Porque não é possível que se pegue um canal de televisão com tamanha irresponsabilidade, coloquem-se os nomes das pessoas sem em momento algum se ter a dignidade. O senhor Augusto Liberato, não conheço ele, mas disse aqui, se tudo que eu escuto dele eu falasse aqui, era uma barbaridade e eu não acredito nada do que falam dele. Mas o mínimo que se pode fazer é se pegar um telefone para avisar a pessoa, para dizer o seguinte: olha aqui, vice-prefeito, o senhor vai ser citado porque a sua família está em risco. Olha aqui o seu José Luiz da Atena, a sua família está em risco. Olha aqui, seu Marcelo Rezende, o senhor está em risco. Não, comece uma responsabilidade num canal que é de utilidade pública, tudo em busca de audiência, um sensacionalismo barato. Se uma hora bota a mulher de bunda de fora para se conseguir audiência, outra hora fica um monte de gente... Da Atena também ficou muito chateado e disse no programa que não foi procurado por Gugu e que a entrevista deixou sua família em pânico. Agora você nunca mais trabalha no SBT, pouco tô me iniciando para trabalhar no SBT também. Ah, tá com as portas fechadas, é grande coisa.
para fazer televisão desse jeito? Mas, ô Silvio Santos, é por isso que o seu jornalismo não dá dinheiro, como você disse, você enxerga tudo como negócio. Aliás, você deve ter televisão para vender baú da felicidade e outras coisas mais. Acho que é por isso que você tem televisão. Vai lá ver lá em casa como é que tá a minha família, com medo de sair e botar o nariz na rua. E diz que teve um cara do PCC que falou no programa do Marcelo Rezende, e o cara disse o seguinte, olha, bandidão não ameaça a família de ninguém assim não. Isso é coisa de sujeito covarde, daí por diante. Eu até acredito nisso, viu? Até acredito nisso. E além de bandidos, são covardes, que não devem ser do PCC coisa nenhuma. E são covardes que usam capuz. Por que não tiveram a cara limpa para mostrar a cara ali? Isso é para conseguir audiência e bater o Faustão. Levaram um ferro do Faustão também de Ibope. Eu sei que esse Ibope também eu não levo mais em consideração esse negócio de Ibope. Nosso programa é pautado por uma série de atrações musicais, artistas e tudo mais. E também, principalmente, jornalismo. Meu chefe de reportagem, que é o Wagner Maffezoli, que tem uma carreira de 31 anos, trabalhou na Globo, trabalhou no Diário do Comércio e Indústria, trabalhou na Cultura, trabalhou com Boris Casoy. É um profissional extraordinário, trabalha comigo há 8 anos. Ele me disse, Gugu, nós temos uma matéria em que o padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro. Vou atrás dessa matéria. Eu falei, tá bom, Wagner. Quando foi no domingo, eu chego por volta, meu programa começa às 3h30, 3h40, eu chego geralmente por volta às 2h da tarde. O Wagner falou assim para mim, Gugu, eu consegui conversar com os criminosos, os supostos criminosos, e eles me deram uma entrevista no sábado à noite. Geralmente, eu vejo as fitas, as matérias, aos sábados de manhã. Eu realmente vejo. Mas essa semana não deu para ver Problema nada. dos seus pais. Não deu para ver absolutamente nada. Muito bem. O Wagner falou, olha, a matéria está ótima, vamos editar. E eu cheguei às 2h da tarde para apresentar o programa, que começa às 3h30. Falei, tá bom, Wagner, jornalismo, Hebe, não é que nem um quadro que a gente chama de quadro frio, quadro de prateleira. Aquele quadro que você pode guardar e usar esse domingo, ou o outro. Enfim, reportagem, é coisa que chega quente. Você sabia que o nome deles... Não sabia. Não sabia. Você ficou sabendo na hora? Eu fiquei sabendo? Não, fiquei sabendo assistindo a matéria. Assistindo. Por que depois que os nomes deles foram citados, você não ligou para eles? Não, eu falei. Porque o que eles estão reclamando é que você não deu uma palavra sobre isso, porque realmente deixou a família do Datena toda... Claro. Morrendo de medo, do Marcelo, enfim. E depois, fica chato. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer para de 2, 3 pontos que o Faustão ganha, você deixa de ganhar. Aí no outro domingo, de repente, o público gosta, acha que o seu programa está melhor, você ganha. Entre os populares e a própria imprensa, havia uma grande desconfiança de que de fato a entrevista era forjada. Até que, em um comunicado divulgado pela imprensa na mesma semana, o PCC negou ter ameaçado os apresentadores e o vice-prefeito, dizendo que os 2 homens não eram do grupo. A farsa estava exposta. A Polícia Civil do Estado de São Paulo abriu inquérito para apurar o caso e concluiu no dia 17 de setembro daquele ano que o vídeo era completamente falso, com a identificação dos homens que se passaram por membros do PCC e o envolvimento da produção do Domingo Legal por ter contratado um produtor chamado Barney para recrutar os atores improvisados. Barney, por sua vez, acusou a produção e o Gugu de serem mentores da fraude para prejudicá-lo. O homem identificado como Antônio Rodrigues da Silva foi quem atuou na entrevista com o nome fictício de Beta. Ele admitiu na polícia que toda a entrevista foi uma grande mentira. O homem recebeu R$150 para interpretar o personagem e disse que durante a entrevista havia um cartaz atrás do cinegrafista que indicava os pontos principais que deveria abordar. Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, que prestava serviços de produção ao SBT, teria confirmado a jornalistas que a entrevista foi mesmo forjada e que a arma exibida pelos falsos bandidos pertencia a ele. Disse, porém, que não participou diretamente da realização da entrevista.
Já o produtor Rogério Casagrande declarou que o Domingo Legal pagou R$3.000 para que Barney intermediasse uma entrevista com os membros do PCC. Em 11 de novembro de 2003, a juíza da 2ª Vara Criminal de Osasco, Isabel de Castro, mandou a polícia indiciar formalmente Gugu Liberato, o produtor Hamilton Tadeu dos Santos, o Barney, Wagner Faustino da Silva, o Alfa, Antônio Rodrigues da Silva, o Beta, o repórter Wagner Mafezoli e o produtor Rogério Casagrande para responderem pelos crimes de imprensa e de ameaça. As penas iam de 1 ano e 1 mês a 5 anos de prisão. Porém, em 14 de novembro, o presidente do Tribunal de Alçada Criminal, José Renato Nalini, julgou procedente o habeas corpus preventivo do apresentador, para que ele não fosse indiciado pelos crimes. Mesmo após ter sido julgado muito tempo depois, Gugu nunca foi formalmente indiciado. Além de toda a repercussão negativa, da perda de patrocínio que o programa sofreu e do afastamento de alguns dos envolvidos, Gugu teve que pagar R$750 mil para encerrar um processo civil na Justiça de São Paulo pela divulgação da entrevista em um acordo com o Ministério Público. O apresentador e a emissora também foram processados pelo comentarista Oscar Roberto Godoy e condenados a pagarem R$250 mil a ele, que, diga-se de passagem, foi o único dos citados na entrevista que levou o processo contra a emissora e o apresentador até a sentença. O Ministério das Comunicações também multou o SBT em R$1.792, multa que virou motivo de chacota na época, mas que disseram que era o máximo de multa permitida por lei ao Ministério. Entretanto, o pior legado desse episódio foi sacramentar o declínio do programa de maior sucesso da história do SBT. O programa marcou 18 pontos de média no Ibope em 2003, caiu para 15 em 2004, 14 em 2005 e 12 em 2006. Com o forte declínio do Ibope e, consequentemente, do faturamento do SBT, a emissora reduziu as verbas do programa. Até que em 2009, Gugu decidiu ir para a emissora Record e encerrar sua história com o programa Domingo Legal de vez. A armação da entrevista dos integrantes do PCC é um dos piores episódios da TV brasileira, e será sempre lembrado como um golpe baixo na disputa de audiência das duas que eram as maiores emissoras do país.